Professor Luiz Pires, cada vídeo desse que a gente grava dá treta pra caramba na internet. E hoje eu tenho mais uma pergunta que certamente mexe com a cabeça de muitos amigos nossos, né? Existem diferentes níveis de pecado, professor? Sim, Leclerc, existem. Olha só, e existe pecado, pecadinho e pecadão, então? Exatamente. Existe pecado, pecadinho e pecadão. Simonia negociou com o cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu 6 contos. E é proibido, é? Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois, de repente, passou a achar que não era. E mais? Velhacaria, arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes. E tudo que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda voga. Não, isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que Taperoá já viu. É mentira! É não, é verdade. 3 dias eu passei. Em cima de uma cama com febre e nenhum copinho d'água lhe mandaram, eu já sei, viu? Todo mundo sabe dessa história de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais. Avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você tá muito engraçado agora. Mas Manuel é justo e a situação está favorável para mim e preta para você. É verdade, a situação está ruim para vocês porque as acusações são graves. Explica pra gente aí, mestre. Ok. A gente vai ter que primeiro, Leclerc, fazer uma distinção em termos teológicos e em termos de vida cristã. Se a gente pensar em termos teológicos, do ponto de vista da qualificação moral do indivíduo diante de Deus, a própria palavra pecado, uma das definições dela por um teólogo chamado Wayne Grudem é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, atitude, seja em natureza. Então, nesse sentido, o pecado é definido em relação a Deus e a sua lei moral, e desse ponto de vista, o indivíduo é desqualificado diante de Deus, seja em ação, seja em motivação, seja em natureza. A ação é a ponta da lança, é a atitude que você vai cometer pecaminosa, ela só existe porque existe uma motivação, um pensamento que foi aceito, uma ideia que foi concebida, como vai dizer Tiago, ela tendo concebida vai dar à luz o pecado. Mas a evidência de que a natureza é pecaminosa é o surgimento dela de forma furtiva, natural e constante na mente humana. O pecado não é uma coisa, né? Nem um lugar, nem uma atitude. O pecado, na verdade, nada mais é do que o reflexo da própria natureza humana, porque o que as pessoas mais fazem é ficar apontando, né? Isso é pecado, aquilo ali é pecado, isso que você está fazendo é pecado. Só que, na verdade, o pecado não é um lugar, não é um endereço. O pecado é resultado da natureza humana que rompeu com o Criador. Exatamente. É uma condição da natureza humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há um justo nenhum sequer. Então, é essa condição que a Bíblia diz, que na teologia reformada vai ser chamada de depravação total da humanidade, que é o fato de que o pecado corrompeu todas as áreas da vida humana. Né? Quando Adão desejou não submeter-se à vontade de Deus, ele comete o pecado de ser o seu próprio Deus. Muito legal isso aí, essa definição de pecado sua é muito boa. Desejo de autonomia. Lembra aquele texto da Bíblia que diz: pode por acaso o barro reclamar do oleiro? É a inversão de valor, é a criatura querendo ter autonomia do Criador.
E é isso que gerou o estado pecaminoso. Do ponto de vista da sua desqualificação moral e espiritual, a fim de ser condenatória para o indivíduo para com Deus, qualquer ato pecaminoso ou pensamento, né, seja uma ação, seja uma motivação, é a demonstração de uma natureza. Logo, o que desqualifica o indivíduo é a natureza pecaminosa. Portanto, se ele comete um pecadinho ou se ele comete um pecado grande, do ponto de vista da sua desqualificação moral diante de Deus, não altera. Ambos têm igual peso diante de Deus, porque ambos demonstram a natureza caída do indivíduo. Muito bem. Então, qualquer ato pecaminoso é a demonstração de uma motivação pecaminosa, que é a demonstração de uma natureza pecaminosa e, portanto, desqualificadora do ser humano enquanto merecedor da presença de Deus e da vida. Portanto, se Cristo não viesse, se Jesus não encarnasse, como nos ensina a Escritura, se Deus não nos desse graça, mesmo que nós fôssemos boas pessoas, abríssemos igrejas, fôssemos honestos, isso não ia adiantar nada. Todo ser humano estaria desqualificado diante do Criador. Todo ser humano desqualificado. Pois é, isso é muito bom a gente sempre reafirmar, porque, na verdade, não faz diferença se o cara é alcoólatra ou está sóbrio, né? Se ele Exatamente. É uma pessoa com um pensamento completamente depravado ou uma pessoa piedosa. Se é uma pessoa bondosa ou extremamente violenta. Não há nenhuma obra, nenhuma ação humana que mude a sua própria natureza. E aí que vem a essência do plano redentor. Cristo vem e nos dá uma nova natureza. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Mas então, aonde que está o meu sim do início da nossa conversa? Eu quero saber. Tu mandou um sim do início aí, depois parece que você se contradisse. Pô. O homem redimido em Cristo Jesus, não há pecado grande nem pequeno, pecadinho nem pecadão, que o desqualifique para a vida eterna. Quando um crente peca, a sua posição legal diante de Deus não é alterada. Ele foi justificado pela fé, e como ele foi justificado pela fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, ele foi adotado na família de Deus. Justificação e adoção são duas doutrinas da soteriologia. E, uma vez tendo sido justificado diante de Deus, ou seja, ele tem a sua culpa removida, seu pecado é purgado, e ele agora diante de Deus já não tem mais culpa legal, e ele é recebido na família de Deus. Portanto, um pecado agora não altera, ele não deixa de ser filho de Deus porque ele cometeu um pecado, ainda que seja o pior dele. Então, além de não deixar de ser filho de Deus porque cometeu pecado, também ninguém vira filho de Deus porque deixou de fazer alguma coisa. Não é? Exatamente. Porque esse é um contraponto importante diante do que você acabou de colocar. Se os nossos erros não podem nos desqualificar porque já estamos desqualificados, também a falta de erro não pode nos redimir. E aí se cumpre o texto de Efésios 2, 8 e 9. Né? Pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e não por meio das nossas ações, para que ninguém possa se gloriar, contar vantagem diante de Deus. Exatamente. Então, aonde é que há essa distinção de pecado, pecadinho e pecadão? Nas suas consequências. Legal. Nas suas consequências existe pecado. Do ponto de vista da posição legal diante de Deus, a posição que foi recebida graciosamente, ou melhor dizendo, alcançada graciosamente por fé somente, ela não pode ser perdida, porque você não pode perder algo que não foi o que você que conquistou. Legal. Foi uma conquista de Cristo. Então você não perde, você não deixa de ser filho por causa disso. Entretanto, somos filhos adotados, né? Adotados. Os cristãos justificados são pecadores justificados. Redimidos. Pecadores redimidos. Diante de Deus, não, hein? Exatamente. Puro, imaculado, não. Somos pecadores redimidos. Somos todos o ladrão da cruz. Somos todos a mulher samaritana. Porque senão a pessoa vai achar, o professor, que a gente foi limpo, né? A nossa limpeza se dá por uma ação de graça, não por merecimento. Agora, por outro lado,
a gravidade do pecado que nós cometemos, essa gravidade ela pode trazer consequências graves na nossa relação com Deus e na nossa relação social. Igreja, casamento, comunidade onde nós moramos, nosso trabalho, nossa vida, a educação dos filhos e até a nossa liberdade. O indivíduo que conta uma mentira, ele comete um pecado de natureza desclassificatória ou desqualificante diante de Deus, tal qual o indivíduo que mata, porque ambos demonstram a natureza humana. Só que há consequências... Exatamente. Jesus utiliza no Sermão do Monte, eu tenho até pregado sobre isso, muitos dos temas que os fariseus utilizavam ali, a partir do verso 19, 17, verso 20 em diante, Jesus vai apresentar a espiritualidade dos fariseus, um contraponto com a espiritualidade que ele apresenta como sendo aquilo que Deus exige. Enquanto os fariseus sempre apresentavam o pecado enquanto a atitude última, externa, Jesus vai contrastá-la com a intenção do coração, demonstrando já a natureza humana. Então, nesse sentido, os fariseus... Ninguém escapa. Os fariseus, às vezes, não cometiam o pecado da ação na ponta da lança, mas o coração eles eram verdadeiros sepulcros caiados, né? Por fora estava pintadinho, mas por dentro era uma podridão terrível. E a gente também é um pouco seletivo, né, Luiz? Vamos falar a verdade, né? A Bíblia também diz que aquele que ama, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Nem cobre, não, é cobre. Quando a gente ama muito, a gente perdoa mais, né? A gente tem uma inclinação maior, quando você gosta muito da pessoa, né? Tem um carinho muito grande pela liderança, às vezes comete um erro absurdo, mas com o outro que a gente não gosta, a gente quer que corte a cabeça, quer a força. E a questão cultural, você percebe que alguns pecados são levados mais em conta do que outros. Verdade. Então, assim, eu vou dizer para você assim, de forma muito clara, que eu já ouvi gente falando, né, em algumas conversas, eu preferia ter um filho bandido do que homossexual. Você pensa comigo, um rapaz que é homossexual, se ele faz alguma coisa contra alguém, digamos assim, o faz contra si em relação à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Se fizer, né? Correto? A gente até tem uma frase infeliz aí recente, né? Que foi dito na mídia, que não importam os nomes, a gente só fala do milagre, não fala do santo. Que geralmente as pessoas que têm opção sexual alternativa vêm de família desajustada. Ora, quantos cristãos, né, ortodoxos, conservadores, que estão nos púlpitos, né, com o microfone na mão, têm família desajustada, né? Exato. Que olhar equivocado com relação à vida, exato, com relação às escrituras, com relação a tudo. Se a gente for olhar para os personagens da Bíblia, para os heróis do Antigo Testamento, para os apóstolos do Novo Testamento, para as pessoas que estão citadas na genealogia de Jesus, do Messias, nossa, que só tem gente desajustada, de família desajustada. Com relação a Deus, não há diferença nem tamanho de pecado, porque o pecado não é uma coisa nem uma atitude. Toda atitude que a gente tem, como, por exemplo, a atitude de Caim ao matar o seu irmão, vem da nossa natureza rompida. Da nossa natureza caída, exatamente. Porque Deus são todos iguais, todos pecadores. Todos iguais. Quando se encontram com Cristo, Cristo dá a esses pecadores uma nova natureza. Entretanto, todavia, porém, contudo, cada atitude, fruto dessa natureza, tem um impacto social diferente. E aí aí que vem o pecadinho e o pecadão. Exatamente, um impacto social e, às vezes, um impacto na relação da pessoa com Deus, não na relação de Deus com a pessoa. Isso. Que é a questão da culpa. Né? Davi sendo perdoado por Deus, como diz lá o profeta Natan, o Senhor já te perdoou, mas ele chorando copiosamente no Salmo 51. Apresentando diante de Deus ali toda a amargura e angústia do seu coração. Por quê? Porque a pessoa nascida de novo, Leclerc,
ela tem a nova natureza. Então, conquanto hipoteticamente e na prática ela possa, né, em hipótese, ela possa, e em tese também, mas ela possa cometer o erro, ela possa cometer o pecado, isso violenta a sua nova natureza. Exatamente. Não é algo que ele faz com tranquilidade nem paz no seu coração. E por isso que a Bíblia nos aponta sempre que quanto mais entendimento você tem, maior é o peso desse juízo. Que é o próprio fardo que você tem em termos de conhecimento sendo maior, a culpa também é. O pensamento de por que errar depois de ter ido tão longe também o é. Se Deus viesse para cima da gente e nos acusasse, acho que a gente encarava isso melhor, né? O problema é que Deus não nos acusa, mas nos ama. Exato. E nesse sentido, o amor de Deus nos constrange. É a pergunta de Jesus para Pedro, né? Tu me amas? E chega um momento que só tem uma resposta para dar, abaixar a cabeça e dizer, pô, você sabe de tudo, você está acabando comigo aqui. Obrigado, professor. Valeu, Leclerc. Foi um prazer, mais uma vez.